que é a partir do capítulo 17, primeiro livro dos Reis. Só o versículo primeiro. Versículo do capítulo 17, ele fala de algo que você e eu já conhecemos, já ouvimos a história, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1, é que ele diz, lá os moradores de Gileade e Acabe, que de acordo com a sua palavra, o Deus que ele servia, durante um bom tempo, 3 anos, não haveria chuva. Temos que ter cuidado com a nossa palavra, viu, irmãos? Aí agora vamos para o 18, porque 18 é o desembocar do capítulo 17, versículo 18, 1. Diz a mesma coisa, já em outro sentido. Qual o outro sentido? Vai chover. Tá? 17, 1 diz: tão certo como eu estou dizendo, não vai chover. No 18, 1 diz: agora vai chover. 3 anos depois. Veja bem que em poucos minutos eu reduzi 3 anos. Reverendo, é só uma coisa aqui muito séria e que nós precisamos entender. É estudar. Temos que estudar a palavra. Temos que conhecer o Deus da palavra. Tem uma rádio que a Ariane gosta de assistir muito, e eu vejo a chamada propaganda enganosa. Eu digo, Ariane, é uma rádio evangélica que não entendeu ainda que nós não podemos dizer e afirmar aquilo que a lei não diz. Eu começo a rir quando eu ouço aquela propaganda, porque é uma propaganda enganosa. Fala para o povo que você pode se aposentar mesmo não contribuindo para o INSS. Isso é mentira. O que ele vai ter um benefício que não tem nada a ver com a aposentadoria. Ele não vai ter 13º. A aposentadoria tem benefício não. BPC não tem. Então, muitas das vezes a gente entra nesse engodo. No capítulo então 18, ele diz: agora vai chover. E aí entra, irmão, dentro do 18, a partir do versículo 20, tem uma situação bastante interessante, que é no 21, lá no Monte Carmelo. Elias faz uma pergunta ao povo de Israel: até quando? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando? E ele diz mais: se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, também segue. O que não pode vocês ficarem lá e cá. Existem esse episódio dos 450 profetas de Baal. Nós só falamos dos 450 de Baal, mas esquecemos que tem 400 de postíbulos. Ele não só derrotou 450, foi 450 mais 400. Isso a gente vê no versículo 19 do primeiro livro dos Reis, né? Capítulo 18. Então, essa situação no Monte Carmelo, mas o que me deixa assim bastante feliz é que Elias faz algo no versículo 30. Depois desses 850 fazerem o seu sacrifício que não levou a nada, eles então chamam o povo para si e faz algo que nós muitas das vezes não reparamos no versículo 30. Elias chama o povo, chega para mim, e todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Irmãos, cuidado com o teu altar. Não permita que teu altar caia em ruínas. O apóstolo Paulo diz a mim e a você
que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Trate ele bem. Trate ele bem. Os irmãos sabem que eu trabalho com Uber. E essa semana que passou foi uma semana bastante interessante. Eu pego muito mineiro aqui no Búzios, ou então lá em Baixo Grande, São Paulo. E eles viam o tempo nublado, de vez em quando caiu uma chuva, e diziam, poxa, a gente veio tão longe, pagou aquilo em mensalidades, quase um ano pagando, para chegar aqui com chuva. Que decepção! A minha vida e a tua vida mesmo tem que estar no altar de Deus. E o nosso altar tem que estar reparado, irmão. Há um hino que a gente canta, ouve cantar, fervente oração, vence o teu coração na presença de Deus eterno. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. O teu altar tem que estar reparado. Deus só fez o mover de descer fogo depois que Elias reparou o altar. Veja bem que Elias não se precipitou depois de debochar deles. Não, calma, vamos reparar o altar, vamos molhar várias vezes. E se você olhar, irmãos, água é algo raro. Não chovia há 3 anos. E Elias então manda molhar, molha novamente. E Elias só faz uma oração singela. Tem essa força, mas o povo sabia. Tem essa força. Mas para descer fogo, é necessário que o altar esteja reparado. O altar tem que estar reparado. Não pode haver brecha na tua vida e na minha vida. Se a gente quer o mover de Deus, temos que andar em santidade. Ele diz com bastante clareza: Ele é santo, portanto, vamos ter em santidade. Ele está dizendo que nós vamos ser anjos. Ele está dizendo que viva separado. Romanos capítulo 12 fala a esse respeito. Conformidade, irmãos. Estamos vivendo dias difíceis de um evangelho sem impacto. É interessante que no versículo 16 do primeiro capítulo de Romanos, Paulo diz com bastante clareza: eu não me envergonho do evangelho. Mas por que ele não se envergonha do evangelho? Porque o evangelho é poder. O evangelho não é oba-oba. O evangelho é poder. Se você parar para pensar, 2 Coríntios 5,17, diz que aquele que está em Cristo, só Deus pode mudar a criatura. Só Deus, não é religião, é Deus. Elias fez o desafio, foi para o desafio, restaurou o local onde Deus deveria ser glorificado. Lembra que as crianças leram o texto aqui de 1 Coríntios. Eu e você fazemos para o louvor da glória de Deus. Se não for para o louvor da glória de Deus, não interessa o que você estejamos fazendo. Entendamos nós que nesta manhã o homem de Deus disse: não vai chover durante o tempo. O capítulo seguinte, 3 anos depois, ele agora vai chover. E ele conta a história. Mas tudo começou restaurando o altar, que estava em ruína. E veja bem que era um povo separado por Deus. Mas no versículo 21, Elias é taxativo e direto. Até quando? Ei, pessoal, até quando? Vocês vão ficar aí nesse chove não molha? Deus. Aí quando é domingo, né, essa é a história de uma irmã que culpou o pastor, que levou a sua mulher naquelas visitas pastorais que se faz. Ela achou que o pastor levou a mulher dela.
Ou então do óculos. A irmã não ia à igreja porque perdeu o óculos. E o pastor então pediu o óculos, a Bíblia dela. E a Bíblia estava dentro do óculos. O óculos estava dentro da Bíblia. Tem que ler, meu irmão. Mas isso dá trabalho, exatamente, dá trabalho. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós somos indesculpáveis diante de Deus. Existe um princípio no direito que é bastante interessante. Ninguém pode chegar perante o tribunal de um juiz e dizer que desconhece a lei. Não pode haver ignorância. A lei é publicada no Diário Oficial, você tem que ler. Então a Bíblia é para ser lida. Não vai chover, agora vai chover, mas para que chova, temos que restaurar o altar do Senhor, o altar da nossa vida. Se queremos ver mudança em Cabo Frio, mudança de comportamento, de ordem moral, ética e espiritual, temos preços a pagar. O nosso altar tem que estar reparado. O nosso altar não pode estar em ruínas. Que Deus nos abençoe neste dia, nesse segundo domingo que Deus oferece a mim e a você. E não caia no automático. Hoje é o segundo domingo. Agradeça a Deus que nós temos modelo de vida como isso, nossa irmã Naí, porque muita gente já partiu, como diz o fala dela, para o andar de cima. E aí? E a Bíblia é bastante clara. O homem está destinado a morrer uma única só vez, e depois da morte segue-se o juízo. Acabou. Então vamos louvar a Deus, vamos glorificar a Deus enquanto temos fôlego de vida, mas com o nosso altar reparado ao Senhor. Que não haja brecha no nosso aniversário dizer a gente que a gente não tem autoridade espiritual para não fazer. Que Deus possa nos abençoar.